Boa noite. Vamos dar início aí mais uma apresentação de ensaio de penetração padronizado SPT. O nosso grupo é o grupo The Best of the World. Nós vamos estar falando um pouco mais da experiência fictícia sobre uma análise de solo feita pelo nosso grupo. Para poder a gente dar início sobre essa análise, vale a pena a gente falar um pouco sobre o SPT. O que significa? O SPT é uma sigla em inglês que significa ensaio de sondagem à percussão. Ele nada mais é que uma análise de coleta de solo e amostragem, para a gente ver o índice de resistência da penetração, né, do solo que a gente vai estar utilizando para fazer as fundações dos nossos empreendimentos. Por que utilizar o SPT? Qual que é a vantagem? A vantagem do SPT é que o SPT ele tem um baixo custo em relação às outras análises, além de um alto índice de aceitação para fundações de grandes obras e uma boa confiabilidade na análise de solo. Então as empresas elas tendem a utilizar esse SPT porque a análise dela é bem confiável e o custo é bem baixo, né? Quando você vai fazer um empreendimento, vai dar início a um projeto, uma das coisas que tem uma relevância muito grande é o custo da obra. Então, se você tem uma análise de solo que tem uma confiabilidade boa, mas o custo é baixo, você vai dar preferência, que é o caso do nosso SPT. Então, vamos lá para ver como é que funciona. Os critérios para iniciar uma análise de solo SPT é que, antes mesmo de você chegar no canteiro de obra, você precisa avaliar o projeto. Por quê? O projeto ele vai te dizer quantos metros quadrados vai ter o teu projeto, vai ter a tua obra, né? Propriamente dita. Diante da metragem que você vai estar encontrando lá dos metros quadrados, você vai analisar, de acordo com a NBR, quantas furações você precisa fazer para fazer essa análise de solo. Nós temos aí uma tabela que vai estar exemplificando bem legal os furos, que começa com um mínimo de 2 furos. Só que na realidade é indicado que você faça pelo menos 3 furos no seu local onde vai ser realizada a obra, para que você tenha uma análise mais precisa. Né? Passando ali de 2.400 metros quadrados, aí é critério de quem vai estar projetando para poder ter uma análise mais qualificada. Mas ele indica que você faça principalmente os furos de análise de solo, aonde vai ter a maior carga nos pilares. Então você vai precisar de uma fundação que vai ser um pouco mais robusta, você dá preferência para fazer uma análise de solo bem qualificada naquele local. No entanto, toda a área onde vai ser feito o projeto, compensa você fazer uma análise, né? Sempre vendo o custo da obra. Após essa análise de projeto, nós vamos para o terreno onde vai ser feita a análise e ele precisa ser limpado e instalação do equipamento. Beleza. Qual é o nosso equipamento? O nosso equipamento é um tripé que contém uma corda que puxa por uma rodana um peso de 65 kg. Através de uma guia, ele vai num ressalto de ferro que está segurando um amostrador. Esse amostrador é onde vai estar fazendo a coleta do nosso solo. Né? O método a ser utilizado é o seguinte: o primeiro metro retirado de terra, ele é desprezado, porque esse primeiro metro, a qualidade da terra é muito baixa e não tem validade para a nossa análise. Né? Após isso, é dividido em 3 etapas, cada furação, onde a cada 15 centímetros nós vamos contar a quantidade de golpes, sendo que os dois últimos 15 centímetros, que vão totalizar 30 centímetros, eles são somados os valores obtidos de golpe, que resulta no nosso NSPT, que nada mais é de que a resistência a característica da nossa resistência do solo. Né? A gente tem as NBRs, principalmente a 6484, que ela fala sobre a sondagem simples de simples reconhecimento NSPT e o método de ensaio, que ela vai estar falando passo a passo como é que você deve estar utilizando os equipamentos, como você deve estar manuseando, a distância que você tem de puxar o peso para golpear no amostrador, por que tem que desprezar o primeiro metro de terra e também quais são os critérios de análise de solo. E o principal, que é a hora de pausar a nossa análise. Nós vamos aqui passar um relatório de uma análise que foi feita fictícia aqui, que a gente pegou para poder só mostrar como é que funcionaria. E nós temos indicando aqui o nosso nível de água,
no qual a nossa análise foi feita e não encontrou o nível de água. E nos primeiros metros, aqui até chegar ao sexto metro, nós vemos que foi fácil penetrar o solo, porque no cálculo de NSPT, aqui a gente pode indicar, foi baixa a quantidade de golpes que a gente resultou para poder fazer a furação dos 45 centímetros. No entanto, o momento de pausa encontrou-se aqui próximo a 8 metros. Ele pausou antes após o sétimo metro, porque na segunda etapa, que ali totalizaria 30 centímetros de perfuração, nós ultrapassamos a quantidade de 30 golpes para poder alcançar 15 centímetros perfurado. Então foi o motivo da nossa paralisação. Após a coleta das amostras, as amostras são separadas e são enviadas para uma análise laboratorial. E aí essa análise vai dar qual é o tipo de solo que a gente tem nesse terreno e qual é a resistência do nosso solo perante o projeto que a gente vai estar executando. Então você vai ter uma ideia para poder executar, para atribuir a melhor fundação para a sua obra, né? Vale dizer que a negligência da análise de solo é de inteira responsabilidade do engenheiro. Então, se caso você, após receber o relatório de análise, você negligenciar na hora de projetar uma fundação de qualidade, algum problema que venha a causar futuramente é de responsabilidade do engenheiro que fez o projeto. Obrigado, boa noite.